Fala pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal do Professor Friedman. Hoje nós vamos fazer a prova do concurso de técnico de operação da Petrobras. A prova foi agora no dia 24 de março de 2024 e nesse vídeo especificamente vamos fazer a prova de Química, tá? Resolver ali os itens relacionados à disciplina de Química, tá bom? Antes de prosseguir, só me apresentando rapidamente, eu sou o Professor Friedman. Tenho cursos aqui voltados para quem quer ingressar na Petrobras, especificamente nos cargos de engenharia de petróleo e técnico de operação, tá? Então, se você deseja prestar o concurso para um desses cargos, saiba que aqui nós temos um curso extremamente focado apenas nessas duas vagas, tá? O conteúdo bem direcionado, com certeza vai ser muito útil para você, tá bom? Vamos lá para a resolução do vídeo. Então temos aí, né, a prova de técnico de operação, tá? Sebrasp 24/3/2024. E aqui vamos fazer as questões de Química. Vamos lá. Primeiro item. A gasolina é empregada em motores de combustão interna. E eu não vou ler tudo, tá? Você pode pausar o vídeo e ler a questão se você quiser. Mas ele fala aqui, né? Ah, só um parênteses. Essa prova tá rabiscada, tá, pessoal? Porque um aluno do nosso curso me mandou. Desprezem qualquer marcação nessa imagem aqui, tá bom? O que vale é o que eu vou fazer aqui na resolução com vocês, beleza? Então vamos lá. Ele mostra essa reação não balanceada, né? Reação de combustão do heptano. Então vou escrever aqui essa reação, tá? C7H16 mais O2, gerando aqui gás carbônico mais H2O, tá certo? Bom, tá não balanceada, né? Então, primeira coisa para prosseguir a questão, com certeza a gente tem que balancear. E ainda bem que a reação de combustão é uma das mais fáceis de balancear, né? Por quê? A gente já considera que o elemento que está sofrendo aqui a combustão, né? O combustível, no caso, ele tem um mol somente, certo? Um mol somente. Então, só com isso aqui, ó, se tem 7 carbonos do lado dos reagentes, você precisa ter 7 carbonos aqui nos produtos também, né? Então aqui com certeza vai ser 7. E mesma coisa com os hidrogênios, né? Só tem hidrogênio aqui, ó. Então tem 16 hidrogênios nos reagentes. Aqui também precisa de 16 hidrogênios, né? Como eu já tenho 2 aqui em cada H2O, eu preciso de 8 H2O, tá? E agora é só contar os oxigênios dos produtos, né? Eu tenho aqui, ó, no gás carbônico, 7 vezes 2, 14. E na água eu tenho mais 8, né? 14 mais 8, 22 oxigênios. Átomos de oxigênio, né? E aí, para dar 22 aqui nos reagentes, eu preciso colocar, ó, como é O2, eu preciso colocar 11 aqui de O2, tá certo? E aí nossa reação está balanceada para a gente começar a pensar na questão. Se errar isso daqui, já vai errar muitos itens aí da questão, tá certo? Bom, ele dá aí as massas molares, né? Hidrogênio 1, carbono 12, oxigênio 16, tá? E ele também dá o volume de um gás ideal, né? Ele fala aqui que é 22,4 litros e todos os gases se comportem de forma ideal, tá certo? Vamos lá, 41. Ele fala, quando 1 mol do gás N-heptano é queimado com excesso de oxigênio, ou seja, ele tem oxigênio de sobra, 5 mol de CO2 serão formados. Aqui é só olhar o balanceio, né? Na verdade, ó, quando a gente tem 1 mol de C7H16, a gente vai formar o quê? Quanto de CO2, né? Pelo balanceio aqui, 7 mol de CO2, né? 7 mols. Ele está dizendo que só são 5, então esse item está errado. Tá certo? Só um parêntese, Química, acho que foi a disciplina que mais veio dentro do nível esperado, né? A gente não teve grandes dificuldades na prova de Química, mas as outras matérias vieram bem mais complicadas, né? 42. Para que 0,2 mol de N-heptano seja totalmente consumido na queima, a massa de O2 disponível deve ser maior ou igual a 70,4 gramas. Então, ó, aqui a gente tem que pegar a proporção estequiométrica da reação, né? Ó, se 1 mol de C7H16, né, precisa de 11 mols de oxigênio, certo? Isso pela reação, né? Pelos coeficientes da reação. Aí você faz, então, 0,2, né? Que é o que ele quer de N-heptano, que é isso aqui, tá? 0,2, vai precisar de X mols de O2, né? E aí, fazendo essa conta,
você vai achar que X é igual a 2,2 mol de O2. Tá? 2,2 mol. Como ele pede a massa, né? A gente precisa simplesmente calcular a massa dessa quantidade de mols aqui, né? Massa é igual a número de mols vezes a massa molecular. Então vai ficar número de mols 2,2 vezes a massa molecular do O2, né? São 2 O, cada O é 16, então 32, né? 2,2 vezes 32 vai dar aí exatamente 70,4 gramas, tá certo? Então esse item está 100% correto, tá? Porque ele coloca aqui maior ou igual, né, a 70,4. Se tiver igual, tá certinho. Maior também dá certo, porque dá para consumir totalmente esse heptano. Beleza? Vamos para 43. A massa de H2O produzida pela queima de 500 gramas desse combustível com excesso de O2 é maior que 700 gramas. Então, ó, ele está comparando aqui, né? O heptano, né? O combustível, com H2O, né? A gente sabe que a proporção estequiométrica é o quê, né? 1 heptano vai gerar ali pela reação, vai gerar 8 H2O, né? 8 mols de H2O. Tá certo? E aí, quantos mols de N-heptano a gente vai ter, então, nessa reação, né? Ele falou aqui que são 500 gramas desse combustível. A gente precisa calcular a massa molar do heptano, né? A massa molar, ó, vai ser 7 vezes 12, né? Cada carbono é 12, mais 16 vezes 1. Isso aqui vai dar exatamente 100, né? 84 mais 16, 100 gramas por mol. Tá certo? Então, se ele falar que eu tenho 500 gramas, quantos mols eu tenho? Ó? N é igual a massa sobre massa molecular, né? A massa é 500 gramas, a massa molecular é 100, então eu vou ter 5 mols de C7H16. Beleza? E aí é isso que eu vou colocar aqui, né? Nessa segunda linha. Ó. Então, 5 mols de C7H16, né? Que é essas 500 gramas, vão gerar X de H2O. Tá certo? E aí, resolvendo, você vai achar que X vai ser igual a 40 mols de H2O. O que é que ele pergunta? Qual é a massa que vai ser formada de H2O, né? Se é maior do que 700. Então, a gente precisa fazer, ó, a massa é igual ao número de mols vezes massa molecular, né? 40 vezes massa molecular da água, ó, 2 mais 16, 18. 40 vezes 18 vai dar 720, né? Então, sim, é maior que 700 gramas. Também item correto. Ok? 44 dá para fazer aqui mesmo, né? Ó, a combustão do N-heptano é um tipo de reação química reversível. Vocês já viram alguma combustão se desfazendo, né? Voltando atrás? Você queima um pedaço de papel e aí libera o gás carbônico lá no ar, depois volta, né, a ser o papel de novo. Ou combustível, né? Você queima a gasolina e aí depois o gás carbônico volta a ser gasolina, né? Isso aí, pessoal, toda combustão é irreversível, tá certo? Tinha que ter essa sacadinha que não é tão fácil, né? A pessoa fica meio na dúvida ali, mas de fato ela não é reversível, tá? Esse item aqui está errado. Vou botar aqui no cantinho para ganhar espaço. 44, errado, porque a reação é irreversível. Toda combustão é irreversível. Beleza? 45. Ele fala, para a combustão completa de 0,2 kg, certo? De N-heptano, o volume mínimo necessário de O2 na CNTP é isso aqui, tá? Então vamos lá, mais uma vez, ó, 0,2 kg, né? Tá em quilo, em química converta para grama, né? É 200 gramas. 200 gramas. Isso aqui são quantos mols, né? Mesma continha que a gente fez aqui em cima, ó. Número de mols é a massa que você está falando sobre a massa molecular, né? 200 sobre 100. A gente está falando, então, de 2 mols de heptano, né? Ou N-heptano.
2 mol de C7H16. Beleza? E aí a gente vai na proporção da reação, né? Se para 1 mol de C7H16 eu preciso de 11 mols de O2, né? Veja que os coeficientes da reação sempre são a primeira linha da regra de 3, né? 1 e 11. Então, para 2 mols de C7H16, você precisa de X de O2. Aí você vai achar que X é igual a 22 mols. 22 mols de O2, tá? E aí, qual o volume disso, né? Quando ele fala que o volume molar é 22,4, então o volume é 22 vezes 22,4, tá? Isso aqui vai dar bem maior, né, do que os 44,8 que ele está falando ali. Então, ele está dizendo que é 44,8. Esse item aqui está errado. Tá certo? E o 46, né? Não é muito de química, né? Quer dizer, tem uma química ali no final, mas o começo é mais pelo sentimento mesmo, né? Ó, a instalação e operação de tanques subterrâneos de combustíveis requerem cuidados especiais para que se evitem vazamentos. Isso aí, pessoal, combustível, evitar vazamento é lógico, né? Principalmente nos postos à beira-mar, onde a proximidade da água salina pode acelerar o processo de corrosão. Isso é verdade, né? A gente sabe que a água do mar, o salitre, né, causa corrosão devido às reações de oxirredução. E aí o que pode dar dúvida é esse final aqui, né? É esse final aqui da oxirredução, tá? Será que corrosão é oxirredução? E aí eu digo sempre, né? Sempre. Na corrosão você tem algum metal, né? Deixa eu botar em vermelho aqui. Sempre na corrosão você vai ter algum metal, né? Vamos botar aqui ferro, por exemplo. Ferro no estado metálico, ou seja, com NOx zero, se oxidando, né? Se transformando ali em ferro 2+, ou ferro 3+. Tá certo? Ferro 2+, ou ferro 3+. Então a gente tem aumento no NOx. É uma reação de oxirredução, porque você muda o NOx das substâncias. Tá certo? Toda a corrosão é oxirredução. Então, esse item aqui também está correto. Ok? Beleza, vamos para a próxima questão. Tudo temático de petróleo nessa prova, né? Então ele tem um enunciado ali, né? Que ele fala do petróleo. Perdão que está um pouco embaçado aí, né? Mas é o melhor que a gente conseguiu até o momento. Seus constituintes podem ser encontrados nos 3 estados da matéria: gás, líquido e sólido. Aí ele fala: a fase líquida, oleosa, contém gases dissolvidos e sólidos dispersos. Além de hidrocarbonetos, fazem-se presente no petróleo compostos que contêm enxofre, nitrogênio e oxigênio, além de metais e outros elementos, tá? Bom, vamos ver essa 47 aqui, ó. Apesar de assemelhar-se a um produto líquido, o petróleo cru é uma emulsão constituída por componentes no estado líquido, no qual estão dispersos componentes gasosos e sólidos, tá? Essa é polêmica, né? Essa é polêmica. A gente não sabe exatamente como é que a Sebrasp vai responder isso, tá? Mas de qualquer forma, cabe recurso nela. Ele fala, né, que o petróleo cru é uma emulsão. Emulsão, quando a gente fala de emulsão, a gente está falando que o dispersante, né? Dispersante é líquido e o disperso também é líquido. Ou seja, é uma dispersão líquido-líquido, né? O disperso também é líquido. Exemplo, água e álcool, né? Água e óleo, se estiver misturado ali, maionese, né? Isso aí vai ser uma emulsão, tá certo? É uma mistura líquido-líquido. Só que ele fala que tem gases, né? Tem ali, ó, dispersos, componentes gasosos e sólidos. Ele fala isso tanto no enunciado quanto nesse item, tá? E aí fica a dúvida, né? Porque numa dispersão, quando você tem dispersos gasosos, chama espuma, né? Dispersos sólidos, aí vai ser um sol, uma solução, chama sol, né? Uma emulsão com soluto sólido, tá? E isso deixou a dúvida, tá? A gente não sabe se essa emulsão aqui, ó, essa palavra emulsão, que ele está dizendo que o petróleo cru é uma emulsão, ele está se referindo somente à parte líquida ou está se referindo ao conjunto total, né?
Porque a parte líquida do petróleo, de fato, é uma emulsão. Você tem vários líquidos misturados ali, né? Diferentes, substâncias diferentes misturadas no estado líquido, tá? Mas aí fica na dúvida essa pegadinha, né? Uma prova certa e errada não pode deixar margem para dupla interpretação, tá? Então, qualquer resposta que você tenha botado, cabe recurso aí, tá? E no caso de recurso, todo mundo ganha um ponto nessa questão. Se for aceito o recurso, né? Se a questão for anulada, tá? Então, eu diria que eu iria no certo, tá? Por entender que ele está se referindo aqui à parte líquida, né? Emulsão constituída de componente do estado líquido, mas tem gases e sólidos também. Enfim, não dá para ter certeza de resposta nenhuma, porque o item não está bem feito, tá certo? Iria de certo no chute, para ver se casava com o gabarito deles, mas cabe recurso aqui, eu vou descrever isso aqui, cabe recurso. Ok? Na minha visão, tá? Se você discordar, pode colocar aí nos comentários. 48. Considere que o dióxido de enxofre, SO2, liberado na atmosfera, sofre oxidação ao reagir com gás oxigênio, produzindo SO3 de acordo com a reação a seguir, e que a reação tenha atingido o estado de equilíbrio. Então, 2SO2 mais O2, indo e vindo para 2SO3, tá? Nesse caso, o estado de equilíbrio em questão pode ser alterado pela variação da pressão atmosférica. Aqui, gente, é Le Chatelier, né? É deslocamento de equilíbrio, tá? Como é que funciona aqui, ó? Se a gente varia a pressão atmosférica, né? É como se a gente estivesse variando o volume que essa mistura pode ocupar, tanto os reagentes quanto os produtos, tá? E aí, se você diminui o volume, o equilíbrio vai ser deslocado para o lado que tem menos mols, porque tem menos espaço. Se você aumenta o volume, o equilíbrio vai ser deslocado para o lado que tem mais mols, porque tem mais espaço, tá? Veja que aqui, ó, nos reagentes, né, a gente tem 2 mais 1, 3 mols gasosos, só conta gasoso, tá? E nos produtos a gente tem 2 mols gasosos, tá certo? Então, com certeza, né, como o número de mols dos reagentes e produtos é diferente, tá? Com certeza uma variação de pressão aí vai deslocar esse equilíbrio para um lado ou para o outro, tá certo? Então esse item aqui seria correto por causa disso, né? Porque existe diferença no número de mols, né? Existe diferença no número de mols do produto e do número de mols dos reagentes, tá certo? Só não teria diferença, né, se fossem iguais, se fossem 3 mols, 3 mols. Aí a pressão poderia mudar o que fosse aí, que você não ia ter mudança no deslocamento do equilíbrio, tá bom? Outro ponto de confusão foi com a palavra estado aqui, que a colega até sublinhou, né? O estado de equilíbrio quer dizer, você tem tantas moléculas desse, tanta molécula do produto e tal, e isso pode deslocar, isso muda o estado de equilíbrio. O que não muda, que a pressão não muda, é a constante de equilíbrio, tá? Então, se tiver escrito aqui a constante de equilíbrio, de fato, não iria mudar. Apenas a temperatura pode mudar a constante de equilíbrio, tá certo? Então, esse item aqui é correto, né? O estado de equilíbrio em questão pode ser alterado pela variação da pressão atmosférica, ok? E aí a 49, né? A queima de combustível derivado do petróleo que contém o enxofre e nitrogênio gera óxidos, né? NOx, ou seja, NO2, né? SO2 e SO3, né? Tóxicos para a saúde humana e prejudiciais ao ambiente. De fato, né? Esse óxido de nitrogênio, de enxofre, né? Eles são tóxicos, né? Uns geram chuva ácida, outros são tóxicos para a gente respirar, né? Então esse item aqui não tem nem o que procurar de errado aqui, tá? Ele tá todo certinho, beleza? Então marcaria tudo certo nessa questão, mas com essa ressalva do primeiro item que eu comentei, ok? Então 49 aqui também certo. Vamos em frente, isso aí é uma continuação da questão anterior, né? Ele fala ali, ó, em reações reversíveis, a transformação de reagentes em produtos continua a acontecer mesmo depois de atingido o estado de equilíbrio químico. Gente, no equilíbrio químico, tanto a reação direta quanto a reversa
continuam acontecendo, só que em velocidades iguais. Por isso que você mantém o equilíbrio, tá? Mas o equilíbrio não é estático, o equilíbrio é dinâmico, o equilíbrio químico é dinâmico, tá? Então você continua tendo transformação de reagente em produto e também transformação de produtos em reagentes, tá certo? Então esse item aqui está certo, nem tem muito o que escrever aqui, tá bom? 51. Os processos de combustão geram energia térmica suficiente para promover reações secundárias entre o nitrogênio e o oxigênio, componentes majoritários do ar atmosférico. Até aí, nem sabemos, tá? Vamos seguir. O que leva à produção de dióxido de nitrogênio, NO2, que por sua vez é rapidamente oxidado a monóxido de nitrogênio. O colega aqui já foi na palavra-chave, né? NO2, ele está dizendo que NO2, na 51, né? É oxidado a NO, tá? Gente, o nóxido de nitrogênio aqui, ó, como o oxigênio é menos 2, né? Cada oxigênio é menos 2, o NOx aqui é mais 4, e depois ele passa a ser mais 2, né? Então, no máximo, ele poderia dizer que o nitrogênio é reduzido, né? O NOx do O não muda, tá? Então, o nitrogênio poderia ser reduzido aí nessa questão, tá certo? Poderia ser reduzido de mais 4 para mais 2, nunca oxidado. Então, esse é o erro dessa questão, tá? Essa questão está errada. Ok? E a 52, também nem precisa descrever, tá? O primeiro modelo atômico que, baseado em método científico, explicou a natureza elétrica da matéria foi proposto por John Dalton, no século XIX. O Dalton era o modelo mais simples, era de átomo indivisível, né? Esfera maciça, ele não falou nada de carga, tá? Então não explicou a natureza elétrica da matéria. Esse item aqui também estaria errado, tá ok? O primeiro que explicou a natureza elétrica foi o modelo de Thomson, né? O modelo de pudim de passas, né? O modelo que ele fala ali que o átomo tem um corpo positivo com pedaços ali, né? Negativos, beleza? Com corpinhos negativos em volta, tá certo? Em volta não, ele diz assim, espalhados na esfera, tá? Então esse sim explicou a natureza elétrica, né? O modelo de Thomson, ok? Seguindo em frente, mais uma sobre petróleo, né? Você pode ler o enunciado aí com calma, tá? Não tem nada muito importante aqui pra gente por enquanto. E aí vamos olhar os itens. Ó, 53. Hidrocarbonetos como metano, etano e propano são pouco solúveis em água, ao passo que álcoois com cadeias pequenas, com até 3 átomos de carbono, como metanol, etanol e propanol, são infinitamente solúveis em água, totalmente miscíveis. Resultado da forte ligação de hidrogênio entre água e álcool. Essa questão aqui, ela tá certa, tá? Eu vou explicar por quê. Mas ela cabe recurso nela, porque tem 2 assuntos aqui que não estão previstos no edital. Primeiro, álcoois, né? Metanol, etanol, propanol. O edital é bem claro ao dizer que só cai hidrocarbonetos e polímeros, né? Então, não podemos falar nessa prova aí dessas funções diferentes de hidrocarbonetos, né? Tá certo? Ninguém tinha obrigação de saber isso daqui na prova. E também, para dizer se é solúvel em água ou não, tem que saber sobre ligações intermoleculares, né? Intermoleculares também é um assunto que não está previsto no edital, tá certo? Questão de ser polar ou apolar. Então, são 2 assuntos aí que não estão previstos no edital, caberia recurso, tá certo? Mas, de fato, né, sabendo desses assuntos, é correto, né? Hidrocarbonetos, eles são apolares, né? Eles não se dão bem com a água ali, então realmente são pouco solúveis. A água é polar, tá? Já o metanol, etanol e propanol, como tem o grupo OH ali, o hidroxila, eles já ficam polares, né? Então, eles são infinitamente solúveis, né? Resultado da forte ligação de hidrogênio entre água e álcool, tá certo? Esse item aqui está correto. Mas, como eu falei, cabe recurso. 54. Os sistemas dispersos podem ser corretamente classificados em soluções, soluções coloidais e suspensões, conforme o tamanho das partículas. Essa é a classificação, né? Mas o que deixa em dúvida é justamente o que o colega circulou aqui, a palavra soluções, né? Soluções coloidais, tá? O termo mais correto, mais atualizado, né?
dispersões coloidais, né? Ou simplesmente coloides, tá? Por quê? Porque coloide não é solução, tá certo? Solução a gente sabe que tem um tamanho máximo ali de partículas, né? Tem várias características para a solução, que eu não vou entrar no detalhe aqui, mas fica essa dúvida com soluções, tá? Uma questão ruim, mas a gente acha alguma literatura ainda chamando isso de soluções coloidais, não dá para dizer que está errado, tá? Então esse item aqui estaria correto. Fique à vontade, tá? Para entrar com recurso, não vou dizer que cabe recurso, mas se você quiser tentar, pode ser que seja aceito, né? Que soluções coloidais não são soluções, tá? Mas nesse caso, a Sebrasp pode muito bem não aceitar também, tá? Porque existe literatura com esse termo de soluções coloidais. E aí eu retorno, né, a dizer que é uma prova ruim, né? É uma prova com questões ruins, que você fica em dúvida de picuinha ali, de besteira, né? Coisas que não necessariamente estão medindo o conhecimento de ninguém, tá? Vamos em frente. 55. Ó, considere que a reação de corrosão dos recipientes de ferro por ácido clorídrico seja descrita pela reação seguinte. Está dizendo aqui a reação. Nessa situação, a reação em tela é um exemplo de equilíbrio homogêneo. Aí tem que saber, né? Classificação de equilíbrio homogêneo e heterogêneo, tá? O heterogêneo é quando a gente tem mais de uma fase envolvida no equilíbrio, que é o caso aqui, né? Sólido, líquido, aquoso, gasoso. Esse é bem heterogêneo, né? Bem heterogêneo, então, de fato, esse item aqui está errado, tá ok? Pode ser que sua prova esteja de outra ordem, os itens, né? Então, não vá pelo número da questão, mas sim pelo texto, tá? Conferindo com sua prova. A Sebrasp varia a ordem dos itens em algumas questões, em algumas provas, certo? 56, ó. Se a concentração dos íons Fe2+, dissolvidos em 50 ml da água emulsionada for de 0,05 grama por litro, então o volume da água a ser adicionado à emulsão para que essa concentração se torne 0,025 grama por litro é de 10 ml. Bom, gente, é uma questão aqui de diluição, né? Que você tem várias maneiras de fazer essa questão, tá? Vou fazer a mais rápida primeiro, só falando, né? Depois eu faço com mais calma aqui. Ó, a concentração era 0,05, né? E diminuiu para 0,025. Se você perceber, é a metade de 0,05, né? Para que a concentração do soluto diminua a metade, o volume tem que dobrar, né? O volume tem que dobrar. Então, de cara, a gente já mata que o novo volume aqui deveria ser 100 ml, ou seja, já tem 50, eu adicionaria mais 50, né? Então, de cara, a gente já mata que está errado aqui. Não seria 10 e sim 50 ou 100 no total, tá certo? Mas para fazer a conta certinha, né? O que é que a gente faz? Ó? O que é que não muda quando você dilui, né? O que não muda é a massa do soluto, que a gente chama de M1, né? M1 continua sendo M1, aqui eu vou botar assim, M1 igual a M1, tá? No início igual no final. No início, ó, só que a massa, se a gente lembrar da formulinha, né? Que concentração é a massa do soluto sobre o volume da solução, né? Então, a massa é concentração vezes volume. Então, concentração 1 vezes volume da solução 1, né, no caso. Vou botar volume 1, tá? Mas não é o volume do soluto, né? É o volume da situação 1. Igual a concentração 2 vezes volume da solução 2. E aí substitui, né? Aqui era 0,05, tá? O volume 1 era 50 ml. Aqui você pode botar a unidade que você quiser, tá? Já que você está igualando fórmulas com os mesmos termos aqui. Vezes 50 ml. Igual a concentração 2, 0,025, vezes volume 2, que a gente quer descobrir, né? E aí, fazendo a conta, você vai achar que o volume 2 é de 100 ml, tá? Então, eu tenho que adicionar, né, o ΔV aí, é 100 menos 50, que é 50 ml. Item errado. Beleza? E a 57, ó, os sais presentes na água residual do petróleo podem ser separados por filtração, visto que o tamanho médio das partículas dispersas desses sais é inferior a 1 nanômetro. Aqui você tem que saber o seguinte, né? Quando o tamanho médio é inferior a 1 nanômetro, trata-se de uma solução, né? Uma solução verdadeira, que a gente fala, tá? Que as partículas ali não são visíveis nem por microscópio, certo? O soluto ali não é visível nem a olho nu, nem com microscópio, como se fosse água e sal. Você não consegue enxergar o sal ali de jeito nenhum, tá? E também filtrando a água,
você não consegue filtrar os sais, né? Nenhuma filtração muito potente aí consegue filtrar todos os sais que você tem na água, tá certo? Soluções não podem ser separadas pelo processo de filtração, beleza? Então esse item 57 aqui também está errado, ok? Vamos para a próxima, ó. Química orgânica, julgue os próximos itens. Monômero é uma macromolécula, eu parei de ler, né? Se você sabe que polímero é constituído de vários pedacinhos chamados monômeros, você já sabe que o monômero não é uma macromolécula. Então não vou nem ler o restante, né? Esse item aqui de cara, ele está errado. Tá certo? 69. A composição do petróleo pode ser classificada em função da presença de hidrocarbonetos, pois o petróleo é uma mistura complexa de inúmeros compostos orgânicos, encontrados em poros e fraturas, em geral de rochas sedimentares. Tá? É correto esse item, mas cabe recurso. Por quê? Porque composição do petróleo não está no edital. Não está no edital. Você não tem que saber nessa prova que o petróleo é encontrado em poros e fratura de rocha. Você não tem que saber que é em rochas sedimentares, você não tem que saber nada disso, porque o edital não está cobrando isso, tá certo? Não sei se a Sebrasp aceitaria esse recurso, tá? Porque petróleo tem tudo a ver ali com química orgânica e tal, mas eu acho que dá para tentar. Se você ficou em dúvida nesse item, se sentiu prejudicado com essa questão, dá para tentar recurso, acusando ali fuga ao conteúdo do edital. Beleza? A 70, os N-alcanos, os quais apresentam a fórmula geral CnH2n mais 2, em que N representa o número inteiro positivo, possuem a cadeia aberta e sem ramificações, né? Olha que estranho, ele fala que é sem ramificações, depois ele fala com ligações simples entre seus átomos. Os alcanos ramificados, aí já dá para se matar, né? Ele está dizendo que é sem ramificações, depois fala de alcanos ramificados. Né? Ele mesmo se embanando na questão, porque a Sebrasp pega um Ctrl+C, Ctrl+V de um livro, coloca ali e muda uma palavra, tá? Então o que ele mudou aqui nessa questão foi esse sem, né? Era com, ele mudou para sem, porque os alcanos podem sim ter ramificações, tá? Como exemplo esse aqui, né? Esse aqui pode ter ramificações e continua sendo alcano, somente ligações simples, tá certo? Então isso aqui que está errado, item errado, ok? E aí a última questão de química, né? Sobre termoquímica, ó. Caiu bem tranquilo também. Quem estudou lei de Hess aí, né? Perdeu tempo estudando, perdeu não, né? Nunca é perdido, mas se preparou ali para o mais difícil e caiu uma questão bem tranquila, né? Uma reação reversível que seja exotérmica em um sentido será endotérmica no sentido oposto. Correto, né? Correto. Se uma reação química libera calor, ela é exotérmica. Se durante uma reação química calor é absorvido do meio, então a reação em questão é endotérmica. Definição de endotérmica e exotérmica, né? A coisa mais básica possível que pode ser cobrada aí de termoquímica, tá certo? Então esse item aqui bem tranquilo, correto. E o 7.2, ó, o valor calorífico de um combustível é medido a partir do calor de absorção que ele apresenta. Calor de absorção, o combustível absorve calor? Não, o combustível vai liberar calor, né? É reação exotérmica, tá certo? Exotérmica. Então, esse item aqui, só por isso você vê que o valor calorífico não é o que ele absorve, é o que ele libera de calor na reação. Item errado, tá bom? Então, é isso, pessoal. Química terminou. Queria deixar claro, tá? Que ainda não saiu o gabarito preliminar da Sebrasp no momento que eu estou fazendo esse vídeo, tá certo? Então, pode ser que venham algumas coisas divergentes aí e a gente pode entrar com recurso, né? No que tiver divergência, que a gente achar que a gente pode ter alguma argumentação sólida, tá certo? Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Se você gostou do conteúdo, deixa aí seu like, tá? Se inscreve no canal para ficar ligado em tudo que rola por aqui. E é isso daí. Até a próxima. Tchau, tchau.